E o ministro da Justiça, Flávio Dino, faltou pela segunda vez a uma convocação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Em ofício, o ministro alegou que ameaças e ataques pessoais de deputados integrantes da comissão levaram o setor de segurança do ministério a recomendar que ele não comparecesse ao colegiado. Na mensagem enviada ao presidente da Casa, deputado Arthur Lira, Dino afirmou a respeito dos deputados, abre aspas, é verossímil afirmar que eles andam armados, o que se configura grave ameaça à minha integridade física, fecha aspas. Deputados da oposição avaliam a responsabilização de Dino pela ausência como apresentação aí de um pedido de impeachment. O presidente da comissão, deputado Sanderson, chamou de escárnio e desrespeito a falta do ministro à comissão. Essa palavra é essa, ministros de Estado poderão ser convocados e, não comparecendo, cometem crime de responsabilidade. Isso está claro no artigo 50 da Constituição Federal. Muito claro. Não tem margem para interpretação. Então, se o presidente da comissão não procedesse como nós estamos procedendo, encaminhando para o PGR essa notícia de um crime de responsabilidade, aí eu é que estaria cometendo prevaricação. Então, já estamos encaminhando. O deputado Júnior Amaral ironizou a justificativa dada por Dino para se ausentar. É só uma pergunta retórica aqui, até para provocar mesmo. Será que a gente pode marcar essa convocação dentro do Complexo da Maré? Porque lá ele se sente seguro. Exato. Lá ele vai tranquilamente, não tem medo de arma. E nenhum dos agentes que possam estar armados. De repente a gente pode marcar essa audiência lá, enviar ao Ministério. O ministro da Justiça debochou das críticas. Hoje, companheiro Messias, companheiro Vinícius, companheira Marina, numa comissão da Câmara, me xingaram de todos os xingamentos que existem no mundo, todos, alguns que eu nem conhecia. E aí a minha assessoria veio, olha aqui, e tanto, era um catálogo grande. E eu fiz o quê? Eu ri. Por quê? Diferente da agressão, do ódio, da ofensa, a gente que tem a verdade do lado, a gente que tem bons princípios, bons valores, a gente luta rindo, porque a gente sabe que a gente vence, a gente venceu e a gente vai vencer sempre. Bom, Fernão, vale lembrar aqui que no último dia 10 aqui desse mês de outubro, Flávio Dino também não compareceu a uma audiência na Câmara, alegou que precisava atender uma operação policial. E dessa vez, agora, alegou uma questão de segurança, porque os parlamentares estariam armados. Esse cara é debochado, né? Ele é esculhambado, quer dizer, ele fala isso porque ele é o cara que tem a polícia que está prendendo ou desprendendo e a chave da porta da cadeia, né? Porque se o país tivesse lei vigendo, ele não falava isso, né? E o Congresso, é aí que está o ponto do Congresso, né? O Congresso não tem que pedir, o Congresso tem que mandar. O que esse cara está fazendo é debochar do povo brasileiro, né, que está lá representado no Congresso. Né? Quando ele não atende, ele fala, não, eu não respondo para esse cara, ele não responde para nós, né? Ele não responde para o Brasil. Então, tem que mandar crime de responsabilidade nele e tem que ir o Congresso inteiro como instituição para cima desse troço, entendeu? O Brasil tem uma única chance de sair desse ralo em torno do qual ele está girando e no qual, se ele entrar, ele vai ficar que nem a Argentina, 100 anos para baixo, entendeu? Não sai mais. Só tem uma chance de se sair disso, né, sem que se parta para uma conflagração de consequências imprevisíveis, né? Que é através do Congresso, né? Do Congresso se afirmar como o que ele é, né? E se impor aos outros poderes, que não tem nem moral, nem força legal, nem força armada para fazer o que está fazendo, né? Eles estão levando o Brasil no grito, né? E o Brasil tem que dar um basta nisso. O Barroso, quando o Barroso fala que o judiciário está vivendo uma ascensão política, viver uma ascensão política autoimpulsionada no judiciário é golpe, o nome disso é golpe, né? Declarar inconstitucionalidades que não estão na Constituição é golpe,
né? Isso é que é golpe, né? É o Dino fazer o que ele quiser e não o que está escrito que ele tem que fazer. Então, o Congresso não tem só que engatilhar e atirar essa PEC do voto monocrático, que é uma. Tem que pegar todas as armas, porque esta é a batalha final. Não pode haver ilusão quanto a isso. Não haverá outra chance do Brasil reagir e reconquistar um sistema de 3 poderes que define a república e define a democracia, né? E reconstituir o direito de propriedade, que é básico na democracia, porque sem o direito de propriedade, tudo pertence ao Estado. Então, você voltou para o absolutismo monárquico, né? Onde Sua Majestade dá para o oligarca que se comprometer com ele de fazer qualquer tipo de barbaridade, né, contra os servos, que somos nós, né, ele dá lá um pedacinho dos meios de produção da propriedade. É isso que é o socialismo, né? É uma reedição do absolutismo monárquico, onde só tem um dono de tudo, né, e que se você se levantar contra ele, o menos que pode te acontecer é você não poder mais trabalhar, que é o que o Alexandre de Moraes já faz hoje, né, contra todo mundo que levanta a voz contra o sistema. Ele impede você de trabalhar e de ser remunerado pelo seu trabalho. Ele impede você de viver na rede social, que hoje é um ambiente onde se trabalha, né, onde se ganha a vida. Então, é isso. Eles estão reconstituindo o sistema absolutista. Se o Congresso não se levantar, né, com a PEC do voto monocrático, depois dessa, a do encurtamento dos mandatos dos ministros, a da alteração da forma de nomeação, a da maioria qualificada para declarar uma PEC inconstitucional, a do número mínimo de assinaturas para iniciar ações diretas de inconstitucionalidade, todas essas já estão lá engatilhadas, né, e tem que ser detonadas num ritmo calculado para fazer esse inimigo voltar para a sua trincheira, né, porque hoje ele está no nosso território, né, e por cima disso, se não funcionar, né, exercer a prerrogativa constitucional de processar e demitir ministros por abuso de poder, né, ministros do Supremo, que falar dos ministros dinos da vida, né? Então, se o Congresso não impuser o marco temporal de volta, né, e ele vai fazer isso, porque ele tem número bastante sobrando para isso, né, para derrotar o veto do Lula, né? Mas o Supremo vai entrar de novo e vai anular de novo. E aí você vai ter um terceiro round. E esse vai ser o decisivo. Se não virar o jogo aí, cara, não sei, não tem nenhum momento no horizonte discernível para você voltar para um padrão mínimo de civilização no Brasil, onde os empregados do Estado que nós pagamos nos deem satisfações e não nos debochem da nossa cara, como está acontecendo, e daí para pior, né? Prendendo gente, condenando gente inocente e fazendo essa mixórdia que eles estão fazendo aqui. Bom, já que o ministro Flávio Dino debochou do Congresso por tabela de todos nós, né? Afinal de contas, eles representam o povo. Vou pedir para a gente exibir novamente o questionamento do deputado Júnior Amaral, porque vale a pena. É só uma pergunta retórica aqui, até para provocar mesmo. Sabe que a gente pode marcar essa convocação dentro do Complexo da Maré? Porque lá ele se sente seguro. Exato. Lá ele vai tranquilamente e não tem medo de arma. E nem dos agentes que possam estar armados. De repente a gente pode marcar essa audiência lá, enviar ao Ministério. Carlos, só para aproveitar o gancho aqui, vou repetir a justificativa do ministro Flávio Dino. Ele disse o seguinte, abre aspas, é verossímil afirmar que eles, os parlamentares, andam armados, o que se configura grave ameaça à minha integridade física, fecha aspas, foi a nota do ministro Flávio Dino para não comparecer pela segunda vez à audiência na Câmara.
Só merece uma gargalhada uma frase dessa, né? O Flávio Dino fala que eles lutam rindo, a gente ri lendo, né? Quando vê uma coisa dessa. Então, é uma palhaçada um negócio desse. O que tem a ver? Não faz sentido nenhum dizer algo assim. Primeiramente porque quem tem armas entre os parlamentares são pessoas que passaram por testes psicológicos, têm todo um histórico, não se levantam e começam a atirar no meio da Assembleia, no meio do Parlamento brasileiro, no meio do Congresso brasileiro. Tem a Polícia Legislativa. Não tem nada a ver isso, não faz sentido nenhum uma frase como essa. A Flávio Dino simplesmente tem medo de aparecer na frente dos deputados, dos senadores, tem medo de ter que se explicar do estado calamitoso na qual a segurança pública está hoje no Brasil, tem medo de ter que explicar o que está acontecendo no Rio de Janeiro com dezenas de ônibus queimados, porque temos um aumento da violência urbana, porque temos um aumento dos ataques às escolas, porque temos um aumento em geral da insegurança pública que depende dele. Nos primeiros 9 meses do ano, os indicadores mostram uma piora da situação da segurança no Brasil e Flávio Dino deveria explicar isso para os representantes do povo. Não quero fazer isso porque não tenho o que falar, porque a condescendência que a esquerda tem com a bandidagem, né, o fato que consideram que assalto nada mais é que um expróprio proletário, que é justiça social aplicada, isso acaba legitimando, né, os bandidos, acaba legitimando os marginais, e Flávio Dino não quer explicar isso na cara do povo, não quer que isso fique registrado, porque obviamente tem câmera que acaba registrando isso, simplesmente não vá, né, fazer aquilo que é um dever dele. Na melhor tradição soviética, né, Paula? Antes os ignoramos e depois a gente acaba com eles ou silenciamos para sempre. Então lembramos que Flávio Dino é membro do Partido Comunista do Brasil, né, e com certeza esta é a melhor tradição stalinista que a gente pode perceber do ministro da Justiça e da Insegurança Pública, de fato, que se recusa até a responder a perguntas. Só para terminar, ele falou também que a assessoria dele faz relato dos xingamentos. Agora, a assessoria paga com dinheiro público que perde o tempo relatando xingamentos contra o ministro. Francamente, isso aí até é mau uso de dinheiro público, né? Que fica compilando os xingamentos do ministro e o ministro não tem a força moral de segurar um debate um pouco mais acalorado com representantes do povo. Francamente, isso é um ministro que é inadequado pelo papel que ele está exercendo. Pois é, consta. Vou endossar o coro aqui do deputado Júnior Amaral para fazer mais uma pergunta retórica, né? Por que você acha que o ministro Flávio Dino, fugiu pela segunda vez dessa audiência na Câmara? E agora sai com essa justificativa aí sobre segurança e integridade física. Porque, como todo comunista, ele é um fanfarrão cínico e covarde, né? Então é disso que se trata, né? Eles são corajosos quando eles estão mandando censurar, prender, e na verdade eles fazem isso por fraqueza, porque eles sabem que não aguentariam um debate, né? Eles precisam censurar, eles precisam calar gente como eu, que incomoda jogando certas verdades incômodas na cara de pau deles, né? Então é disso que se trata. Ele se sente mais à vontade no Complexo da Maré, não resta a menor dúvida. Talvez ele possa botar um boné da CPX, que nem o próprio Lula, chefe dele, fez em campanha. Mas cuidado para ver em qual favela vai entrar. Porque diz que é só o Complexo do Alemão, mas se entrar em alguma que não seja dominada pelo Comando Vermelho, vai acabar morto, né? Então, ele se sente mais tranquilo entre marginais, entre bandidos. Isso está muito claro. Nós temos no poder executivo no Brasil hoje, graças ao Supremo, como diz o próprio ministro Gilmar Mendes, como se vangloria o próprio presidente do STF hoje, Luiz Roberto Barroso, né? Nós derrotamos o Bolsonaro. Graças aos ministros do Supremo, nós temos no poder hoje uma turma com diálogos cabulosos com o PCC. Gente que entende a lógica do assalto, que inverte todos os valores e culpa sempre a vítima e protege o algoz. E ele é tão cínico sobre essa questão dos xingamentos que o Carlos apontou. Quero lembrar de uma coluna da Folha de São Paulo, de uma colunista lá, na época do Bolsonaro, que tinha o título Bolsonaro e depois 212, eu contei à época, 212 adjetivos guardados apenas para descrever os piores monstros do planeta, genocidas, terroristas como os do Hamas, que você usaria, pessoas sensatas, decentes, usariam aqueles adjetivos. Ela se referia ao presidente Bolsonaro na época. Ele ficava chorando, que nem faz aí o fanfarrão cínico, aí ele vai lá e diz que ele fica rindo, né? Não é por deboche, é o povo, né? A casa do povo é o povo. É porque ele tem a causa certa.
né, a verdade, é mais cinismo ainda, chamando todos de companheiro. É aquele que quer que todo mundo tenha uma narrativa única sobre o passado, para ter um desejo único sobre o futuro, porque na cabeça dele é isso que configura a nação. Ele não lida bem com divergências, né? Então isso aí é a mentalidade totalitária típica dos comunistas, que o ministro Alexandre de Moraes debocha também de que quem fala isso não entende. Não existe comunismo. Pô, existe. Está no poder com a ajuda dele. Bom, Lacombe, o ministro Flávio Dino era esperado hoje, ele era alvo de uma lista com 20 requerimentos aí de convocação e convite para essa audiência de hoje. Pela segunda vez não apareceu. Você também enxerga aí algum crime de responsabilidade nessa ausência do ministro Flávio Dino? Virou as costas aí para a comissão da Câmara? Sim, porque ele foi convocado, ele não foi convidado. Alguém convidado pode deixar de comparecer. Ele foi convocado e teria que ter atendido. Aliás, na primeira vez, em 10 de outubro, foi extremamente indelicado, sessão marcada para as 9 da manhã, ele só avisou que não iria às 9h27, com a desculpinha de que estava acompanhando uma operação importante da Polícia Federal, né, que ele diz que é a política particular dele, que é a polícia que defende a causa do Lula. Né. Rapidamente, sobre a visita do Flávio Dino ao Complexo da Maré, vou falar da minha experiência como jornalista, que entrou em várias favelas, não só no Rio de Janeiro, mas também entrei numa em Salvador, me disseram que a mais perigosa de Salvador, a Nordeste de Amaralina. Todas as vezes em que eu entrei numa favela sem ser acompanhando uma operação policial, porque aí numa incursão policial você não vai avisar ninguém, não vai pedir autorização de ninguém, você entra com a polícia, se arriscando, mas várias vezes fiz isso. Todas as outras vezes em que eu fui fazer, por exemplo, em Salvador, eu fui cobrir, fazer uma reportagem para o Esporte Espetacular sobre academias de boxe que funcionavam ali na favela de Nordeste de Amaralina, né? No Rio de Janeiro, no Morro Dona Marta, em Botafogo. Me lembro de uma reportagem que eu fiz para o Bom Dia Brasil, que era sobre jardineiros, né, meninos ali da favela Dona Marta, do Morro Santa Marta, em Botafogo, que tinham feito um curso de jardinagem e estavam trabalhando nos prédios, nos canteiros das ruas em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Todas essas vezes em que eu entrei numa favela sem ser acompanhando uma operação da polícia, né, numa incursão da polícia, infelizmente, a minha produção, nós tivemos que nos submeter a uma ordem que o tráfico estabelece, que é pedir autorização, avisar que iríamos e pedir autorização. Então, isso é muito ruim para uma autoridade, né, se submeter a uma condição dessa. Se isso realmente aconteceu, é uma mancha. Eu acho isso muito feio. Mas sobre o Flávio Dino, né, eu concordo, ele seria atingido realmente nessa Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Obviamente que ele seria atingido não por tiros, né, mas por indagações, por questionamentos, né, e ele teme esse tiroteio entre aspas, né, que não faz vítima alguma, é muito pelo contrário, que é o debate. O debate é muito construtivo, mas ele teme o debate. Como falou o Constantino, o que você vai esperar de alguém que diz que esse tempo de liberdade de expressão como um valor absoluto acabou no Brasil? Ou, como citou o Consta, o que você vai esperar de alguém que, no melhor estilo 1984, a distopia do Orwell, defende uma narrativa comum sobre o passado para pacificar o país? O Dino quer mentir sobre o passado para sustentar as mentiras de agora, de hoje. E ele tem muito que explicar mesmo, né? Ele foi convocado, por isso ele pode ser enquadrado, pelo que entendi do regimento, da Constituição, ele pode ser enquadrado como, né, tendo cometido um crime de responsabilidade, porque ele foi convocado e não convidado. E ele tem muito que explicar nessa área de segurança pública, né? Vocês vão lembrar, uma entrevista recente dele, ele foi criticado por um especialista, e ele foi falar, esses especialistas, e era um especialista, o Benedito Mariano, que é um dos fundadores do PT, que trabalhou no programa, lá na transição do governo no fim do ano passado, fez parte ali do estabelecimento de uma política de segurança pública deste governo, que a gente não viu até agora. Então ele tem muito para explicar ao Flávio Dino, e o tiroteio
para encerrar, repito, o tiroteio que ele teme é algo que se chama debate. Como bom comunista, ele não tem a menor ideia do que seja um debate. Fernão, um minutinho para a gente fechar a questão? Gente, eu lembro a vocês o seguinte: todas as atitudes desse pessoal indicam que eles não têm no horizonte deles eleições. Né? Eles não se dirigem ao grande público, né? Eles se dirigem à galerinha deles. Então, vocês aí que já concluíram que seria preciso mostrar as fotos do massacre, né, de Israel, né, para que as pessoas tivessem a reação condizente com a realidade, eu recomendo que vocês enfatizem esse ponto sempre, né, porque é disso que se trata. Né? E se o brasileiro achar que isso aí é tudo brincadeirinha, ou só porque ele está pensando que ele é comunista, que daqui a pouco... Não é só isso. Ele não dá satisfação para o eleitorado. Nenhum deles mais dá satisfação para o eleitorado. Os caras estão chutando a gente na cara, porque não estão pensando que vão precisar de voto. Então, pensa nisso. Né? Nós temos que enfatizar isso para o público saber com o que ele está lidando.